Imagina que o seu trabalho é um mar aberto e você está imersa nele. Para seguir ali, você tem que nadar ou achar uma boia para se agarrar, concorda? Parecem duas opções viáveis, né? Mas escolher entre uma ou outra é, na verdade, uma grande pegadinha. Porque se você só nadar sem nunca se apoiar numa boinha, vai se exaurir, ficar cheia de cãibra e acabar se afogando. Mas se você também só ficar presa numa boia, sem nunca aprender a nadar, na primeira onda forte que vier, você perde a apoio e não sobrevive mais. Saber a hora certa de nadar ou de se apoiar numa boia é o único sinal de que você está segura para conseguir atravessar tanto as tempestades quanto os mares mais calmos. Isso é, na prática, o que chamamos de segurança psicológica. Você já ouviu falar disso? Pois bem, se você não quer viver eternamente com a sensação de estar estagnada numa boia ou exausta de tanto nadar, seja bem-vindo ao meu programa Segure-se Quem Puder. Um mundo em abalo constante, com marés cada vez mais revoltas, só consegue seguir inteira quem cultiva segurança psicológica. E esse é o nosso foco aqui. A partir de hoje, eu me comprometo a estar por 8 semanas com vocês, em episódios curtinhos, de até 8 minutos, que vão ao ar às segundas-feiras, às 8 da noite. E o meu objetivo é mostrar como vai ser possível a gente se sentir segura, firme, protegida diante do caos. Como é que a gente pode se manter sã, criativa e ao mesmo tempo produtiva, mesmo nos cenários mais conturbados que, convenhamos, têm sido cada vez mais frequentes, né? Não à toa, só em 2024, 472.328 pessoas foram afastadas do trabalho por adoecimento psíquico. Isso é 68% a mais do que em 2023 e 21 vezes maior do que foi 10 anos atrás, em 2014. Para a gente começar, é importante a gente entender o seguinte: segurança psicológica envolve tanto dentro quanto fora. Porque a definição mais comum que a gente tem visto por aí resume segurança psicológica só ao viés de fora. Diz assim: segurança psicológica é a crença de que o ambiente é seguro para eu me expressar, fazer perguntas, errar, propor ideias sem medo de punição nem risco de constrangimento. Essa é a definição da Amy Edmondson, que foi quem nos fez o enorme favor cunhando esse termo em 1999 e direcionando ele especificamente para o campo do trabalho. Porque foi depois disso que algumas grandes companhias começaram a considerar isso nas suas dinâmicas corporativas, como foi o caso do Google, que aí em 2016 o projeto Aristóteles deles conseguiu mostrar na prática que segurança psicológica era o fator número 1 dos seus times de alta performance. Daí, eis que esse papo começou a ganhar corpo aqui no Brasil nos últimos anos, depois que a NR1 foi atualizada. E aí, pela primeira vez, as empresas passaram a ser obrigadas a olhar não só para os riscos físicos e operacionais, mas também para os riscos psicossociais. Ou seja, entender que a forma como o trabalho é organizado e como as relações acontecem ali pode sim adoecer também. Foi um avanço enorme, né? Porque trouxe a saúde mental para o centro da conversa. Mas nesse programa eu quero ir além do que está sendo batido sobre segurança psicológica por aí. Porque segurança psicológica, gente, não é só a crença de que o ambiente é seguro para mim. É também sobre a minha capacidade de me sentir segura comigo mesma. Porque se isso não estiver habilitado em mim, não resolverá eu estar num ambiente seguro. Além disso, tem uma outra pergunta. E se o ambiente em que eu estiver não me oferecer segurança psicológica? E quando a empresa ou a equipe em que eu estou ainda não estiver se movendo eficientemente nessa direção? Será que não há nada que eu possa fazer por mim para me assegurar psicologicamente? É por isso que eu estou aqui, para ampliar esse tema. A gente vai falar sim do que te compete em relação a construir ambientes seguros fora, mas também sobre como você pode cultivar segurança psicológica por dentro, mesmo estando no mar revolto por fora. Você tá curtindo até aqui? Então que tal deixar sua curtida agora e se inscrever no canal para não perder os próximos? Quando o assunto vira trend, a gente precisa tomar um cuidado enorme para que aquilo não vire só mais uma placa bonitinha no corredor das empresas, né? Tem sim muito trabalho a ser feito pela perspectiva coletiva, corporativa, mas tem também um bonito trabalho para ser feito em particular. Eu estou falando de uma inteligência relacional
que equilibra dentro e fora. Como você se sente em si mesma? Como você se conecta com as relações ao seu redor? É também sobre por que você escolhe o ambiente em que você está e como você o co-constrói. Para dar sustentação a essa prática, eu gosto de falar de uma tríade que sintetiza o que sustenta o nosso bem-estar psicocriativo: cuidado, limites e autonomia. Cuidado é sobre se sentir amparada, sobre oferecer amparo, saber que você não está sozinha no mar e recusar permanecer sozinha quando você se perceber nessa situação. Limites são as margens que evitam tanto um gasto desnecessário de energia quanto um represamento de vitalidade e potência criativa. É o que define a medida certa entre o tanto a nadar e a hora de se apoiar. E autonomia é a liberdade de escolher como navegar sem ficar refém apenas da boia ou do ritmo da maré. Essa tríade é o coração do que a gente vai trabalhar ao longo dessa primeira temporada de Segure-se Quem Puder. A gente vai também contar com as contribuições de Amy Edmondson e Teresa Amabile, especificamente nesses dois livros aqui: Organizações Sem Medo e O Princípio do Progresso. E todo episódio vai ter prática, viu? Vai ter exercício concreto para você fazer, pensar, refletir. Porque afinal, quem me conhece sabe que eu detesto quando a coisa fica só no blá 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 teórico bonitinho. Mas antes de te passar, então, a tarefinha de hoje, deixa eu te dar um presente. Você pode participar gratuitamente do Clube do Bem-Estar Psicocriativo, que rola como um grupo fechado e exclusivo no WhatsApp. Lá você vai receber os exercícios que eu vou passar por aqui em formato de PDF. Você vai poder otimizar a sua aprendizagem engajando-se em desafios coletivos que eu vou passar por lá. E vai receber também notificações e pílulas sobre estes e os próximos episódios. O link está na descrição desse programa. Agora sim, vamos à tarefa desse episódio. Eu quero te pedir para que você observe ao longo dessa semana e registre 3 situações. Uma em que você se sentiu cuidada, outra em que você se sentiu respeitada nos seus limites e outra que você se sentiu livre para decidir. Pode ser no trabalho, em casa ou em qualquer relação, tá? Isso vai te ajudar a perceber na prática tudo o que a gente vai trabalhar aqui. No próximo episódio do Segure-se Quem Puder, o foco será o primeiro pilar da tríade que eu falei: cuidado. E eu vou transpor um tema das relações pessoais para o universo do trabalho: relações utilitárias. Você já ouviu falar nisso? Você já pensou o quanto elas podem ser úteis e o quanto elas podem ser improdutivas no ambiente corporativo? É disso que a gente vai falar no segundo episódio desse programa. E se você também se interessa por como se manter criativo nesse mar revolto e como a criatividade pode ser uma grande aliada para a sua gestão do estresse, você vai adorar o meu segundo programa, que sai às quartas, 8 horas da noite, que é o Criatividade Sã. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça: construir segurança psicológica é como aprender a enfrentar a confusão de um mar revolto ou a apatia de um oceano calmo sem se perder de si mesma. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!